Bom, como estava previsto, a inflação recuou para abaixo de 4%, né? Nesse mês de junho, medida em 12 meses, a inflação deve ficar por volta de 3,8, 3,7. A inflação do IBGE, né? A inflação medida pelo IPCA, que é o índice que pega o consumo. Então era mais ou menos esperado, a gente teve aquela alta do início do ano, mas rapidamente, em face do pouco crescimento da economia, né, para esse crescimento minguado, não há pressão de demanda nem sobre os serviços, nem sobre o preço dos produtos. E a gente está tendo uma safra razoável de alimentos, enfim, não há nada, nem o câmbio podem pressionar a inflação. Bom, aí o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reuniu e resolveu manter a taxa de juros em 6,5% ao ano. Ora, aí tem uma contradição. Se a política monetária, que é basicamente determinada pela taxa básica de juros, tem como objetivo manter a inflação dentro da meta, e a meta é 4,25%, se a inflação está caindo para baixo de 4%, você tinha que também ajustar a taxa de juros. Por que o Banco Central ainda não fez isso? Bom, provavelmente a autoridade monetária também está olhando o horizonte político, está olhando o ambiente dos investidores, né? O ânimo dos investidores. Se eles vão investir ou não, se os programas de infraestrutura do governo vão ser retomados de fato, podem empurrar a economia para um crescimento aí da ordem de 3% ao ano, que é o crescimento almejado para o Brasil, um crescimento que pode gerar emprego, pode gerar renda, pode melhorar a situação das finanças públicas. Esse é o nosso sonho, né? Imagina, o Brasil que estava acostumado a crescer muito, agora quando a gente chega a 3%, solta rojão, né? Solta fogos de São João. É claro que também o Banco Central está esperando como é que o Congresso vai se comportar diante da reforma da Previdência. Supondo, né? Tomara que esse pesadelo a gente não tenha, que a Câmara não aprove a reforma da Previdência. Isso poderia conturbar os mercados, especialmente os mercados financeiros, e fazer com que o câmbio desse um salto, né? O dólar fosse lá para cima, e isso criasse uma pressão inflacionária não esperada. O Banco Central, que é de natureza conservadora, então prefere esperar um pouco. E esperar não muito, porque está previsto que ao menos a primeira votação em plenário do projeto de emenda constitucional da reforma da Previdência ocorra na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar do mês de julho. Então, a gente tem aí 15 dias para o projeto ser votado na comissão especial, né? Acredito que será isso na semana que vem. E a primeira votação em plenário, né? Tem que catar 308 votos favoráveis para dar aquele quórum de 3/5, quórum favorável de 3/5. O Banco Central estaria aguardando esse primeiro resultado. Então tudo indica que na próxima reunião do Copom, o Copom se reúne de 45 em 45 dias, já haja a primeira redução da taxa de juros. As instituições financeiras trabalham com projeções de taxa de juros daqui para frente, porque isso mexe com os preços dos títulos que são negociados no mercado financeiro e, por sua vez, na rentabilidade esperada dos fundos que eles administram. Eles captam recursos do público e tem que dizer, olha, isso aqui, tendência é valorizar mais, aqui é mais risco, aqui é menos risco. Então, eles têm que projetar a inflação e, principalmente, a taxa básica de juros. Nessas projeções, se acredita que um horizonte de um ano, mais ou menos, a taxa Selic recue para 5,75% ao ano, ou seja, tem uma queda de 0,45 ponto percentual. Pode chegar talvez a um ponto percentual se
a economia continuar muito estagnada. O que é importante para o país, nesse momento, que a taxa de juros se reduza rapidamente? Primeiro, pelo impacto positivo sobre as finanças públicas, né? Hoje, com a dívida enorme que a gente tem acumulada, tanto nas empresas como no setor público, qualquer queda de taxa de juros gera assim, é como se fosse um oxigênio, um balão de oxigênio para as finanças. E a segunda questão, que o impacto sobre a construção civil é muito grande, né? A construção civil depende do crédito. Então, dificilmente você tem um tio Patinhas lá, com um monte de dinheiro acumulado, que vai comprando terreno, começa a fazer um prédio, depois vende isso parceladamente. Pelo valor dos imóveis, por mais barato que ele seja, você precisa de crédito para azeitar o mercado imobiliário, né? E se você compra uma coisa a prazo e vai pagar por esse parcelamento um juro mais baixo, e não é tão baixo, imagina, que seja 7% ao ano, né? É 7% ao ano, acumula isso ao longo do tempo, você dobra, você pega 100 emprestado, paga 200, né? Então, quanto menor a taxa de juros, menor o valor da prestação, né? Você não vai ter que comprometer do seu orçamento um dinheiro que esteja acima da sua capacidade. Então, essa redução da taxa de juros vai levar a algum fôlego da construção civil. O PIB nosso tem um crescimento muito baixo, mas se você perceber que a construção civil está caindo 7% e retirasse disso, na média a economia daria uma boa melhorada. Então, taxa de juros e construção civil, eles andam de braços dados, né? É quase que um casamento. Quanto mais alto o juro, pior a situação da construção civil, quanto mais baixo o juro, melhor a situação da construção civil.